Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos já revisar matéria, primeiro ano, vamos lá. Todo o texto, que é o capítulo 1, que vai entrar com o capítulo 2 também, tá? Eu tenho vários tipos de linguagem. Para que você faça uma boa redação, é necessário que você faça o quê? Leia e interprete corretamente um texto. Mas para que você saiba interpretar, se faz necessário que você tenha o mínimo de conhecimento com relação às linguagens. A linguagem, ela é dividida em três. Eu tenho a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem híbrida. Veja bem, qual a diferença entre elas ou o que elas podem ter parecido? Veja, quando eu penso na linguagem verbal, eu penso naquilo que eu oralizo e naquilo que eu escrevo. Eu tenho a linguagem falada, né, oralizada, e tenho também a linguagem escrita, certo? Você vê. Você tem que lembrar também que quando você pensa na linguagem verbal, ela também, por exemplo, se estou na sala, se a turma fala muito e determinada pessoa está falando demais, estou lá eu no quadro explicando e simplesmente fico só olhando a pessoa. E no meu olhar, a pessoa entende que naquele momento, não é o momento da fala, mas sim o momento da aula. E tem-se que prestar atenção. Então veja, às vezes eu falo, bom dia fulano, bom dia Maria, bom dia galera. Se eu chegar, bom dia galera, a galera logo entende que eu estou chegando e dando bom dia para começar. Agora se eu chego e falo, galera, bom dia, a aula já começou, né? Então veja bem, existem diferenças na entonação. Se eu tenho diferença na entonação de como eu falo, eu também tenho a linguagem verbal. Por quê? Ela também, a entonação, ela também introduz a verbalização, seja no olhar, no cruzar de braços, no segurar de queixo, qualquer que seja a sua forma, naquele momento facial, poderá estar dizendo, muitas vezes eu estou explicando e falo assim, eu estou vendo que você não entendeu, me explica. E não sabe explicar, eu não sei explicar, ou seja, não entendeu. Uma vez que não entendeu, veja bem, através da forma do rosto como esteja da pessoa, eu vou saber se entendeu ou não. Então eu tenho entonação e eu faço também, vocês podem observar que a linguagem do surdo e mudo também mexe muito com a face. Simplesmente não fazem as libras, os sinais, né? Literalmente para as pessoas. Muito bonita. Quando vai dizer que a pessoa é muito bonita, né? Vai falar que é muito. Então já tem até uma forma, né? Então veja bem, você com a sua forma facial, olhar, entonação de voz também está dentro da linguagem verbal. O que é a linguagem não verbal? A linguagem não verbal, eu tenho em charges. Eu coloquei isso para vocês. Eu tenho na charge. Eu tenho na tirinha. Eu fiz com vocês em sala, falando sobre uma maçã que estivesse mordida. E fui perguntando, uma maçã mordida, o que lembra para você? Alguém falou apple, perto do recreio, fome, comida. Falaram Adão e Eva, pecado, ou seja, só tinha a ideia, pedi para que vocês imaginassem a maçã mordida. Vocês visualizaram e de acordo com o momento e a lembrança de vocês, vocês começaram a lembrar de vários assuntos, vários temas, diferentes, nomes diferentes para uma mesma imagem. Agora veja, eu tenho charge. Essa charge, para ser não verbal, ela não pode ter nada escrito. Ela tem que somente ter a imagem, o desenho, certo? Mas tem um balãozinho com uma luzinha. Não serve. Essa luzinha já acaba se tornando algumas vezes, dependendo da contextualização, poderá ser o quê? Uma linguagem não verbal, ok? Tá? A tirinha, já coloquei. Desculpa. A tirinha, falei primeiro da tirinha. A charge, geralmente, ela tem ideia de ironia, tá? Ela é irônica, ela é debochada. Geralmente, olha, o que mais tem hoje, né, são charges das situações atuais voltadas ao momento do país, né? É deboche, é ironia,
é desespero, tem vários devido à pandemia. Dependendo do momento da contextualização do que esteja acontecendo, as charges serão diferentes, certo? A híbrida, o que é a híbrida? A híbrida nada mais é do que a verbal mais a não verbal. O que acontece com a verbal e a não verbal? Bem, eu também tenho exatamente a charge e a tirinha. Elas estão aqui também. Por quê? Aqui, quando eu falo em híbrida, eu tenho a verbalização. Se eu tenho a verbalização, ela é falada. Se eu tenho a verbalização, ela é escrita, certo? Agora, dependendo do momento, é entonada, mas no geral, quando você pensa na híbrida, você não pensa muito na imagem, você vai direto para onde? Verbal escrito, verbal falado. Não verbal. E a não verbal, eu tenho a imagem, ok? Depois, vamos lá, intertexto, relação entre dois textos, mesmo que de forma indireta e implícita. Como assim? Eu posso criar um texto e dentro desse texto eu fazer uma alusão, eu voltar a algo que me remeta a algo muito conhecido ou conhecido por muitos. Por exemplo, seja forte e mostre ao país que um filho teu não foge à luta. O que tem aqui de intertexto, Valéria? Simples, vem cá. Seja forte e mostre ao país que, até aqui, ok. Eu estou numa ordem direta e implícita ao mesmo tempo. Indireta porque, olha só, eu tenho a partícula aqui no caminho, né? Um filho teu não foge à luta. E, viu que eu coloquei entre aspas? Sabe o que é isso? Eu estou me referindo ao hino nacional. Então, eu tenho um texto meu, mostre. Olha, seja forte e mostre ao país. O que eu vou mostrar ao país? Que um filho teu não foge à luta. Onde você já ouviu, ou já ouviu se alguém falou, ouviu o canto do hino, alguém cantando, né? Um grupo cantando. Então, olha só, eu tenho um pequeno texto criado com mais um segundo texto. O meu segundo texto, por acaso, ele está exatamente aqui. Porque este aqui é o meu primeiro e este aqui é o meu segundo texto. Texto 1, texto 2. Esse aqui é o hino nacional, certo? Depois, o que é o hipertexto? Forma não linear da escrita e leitura. Por que que ele é assim? Porque o hipertexto eu trabalho de uma forma, né, bem grande, bem macro. Eu parto do micro para o macro. Eu tenho pequenos detalhes para criar um grande. Eu tenho reportagens pequenas para criar um jornal. Exemplo, tá? Tipologias textuais. Quais são elas? Narração, descrição, dissertação. A dissertação, ela tem a argumentativa ou expositiva. E a injunção, que também é chamada de injuntiva. Qual a diferença? Narração, atos de contar. Aqui você conta, você fala sobre fatos e fala sobre personagens. Você tem exposição. Você aqui expõe fatos e expõe personagens. A descrição, você descreve algo. Como assim? Vamos lá. Hoje vocês começaram com uma aula diferente. Por quê? Porque quando eu entro em sala, meu quadro não está pronto. Quando vocês chegam, também não está pronto. Costumo fazer com vocês. Então, veja bem. Hoje, na descrição, você tem a Valéria está com o quadro pronto. A Valéria está uniformizada, mas a Valéria não está na sala. Aí vamos. Quando eu penso em descrição, você está descrevendo o que você está vendo. Um quadro pequeno, retangular, canetas vermelha, azul, verde e roxa, quadro com caneta preta escrito. Então, você estará fazendo uma descrição. À minha esquerda, acho que dá para ver, tem a minha estante. Aqui é o meu espaço, o meu escritório, parte do meu escritório, armário. Atrás dá para ver que tem uma cortina, ou seja, janela. Então, você vai descrever o que você está vendo, né? Assim, tem um cavalete para segurar o meu quadro branco, correto? Você vai fazer a descrição. Pois bem, e toda narração, ela tem que ter sempre uma descrição. Por quê? Você, ao contar uma história, tem a necessidade de quê?
Para aprender o leitor, você tem que descrever o espaço. Você tem que especificar o tempo cronológico qual ele é. Você tem que descrever que tipo de texto ele acontecerá, vai acontecer. Por quê? Eu preciso saber se é um suspense, eu preciso saber se é um romance. Qualquer que seja a minha tipologia textual, né, eu tenho sempre a presença de uma descrição. Correto? Você tem que aprender o leitor descrevendo o espaço. Quando eu falo em sala, eu falo muito do Harry Potter, que eu adoro aquele mundo fantástico. Então, veja bem, se o Harry vai passar com o carrinho e vai direto na coluna, bate na coluna. Então, veja, para você entender que aquela coluna 9, não sei mais o que, né, é um número fracionário que eu esqueci exatamente qual é, quando você vai passar, você pensa, ih, vai bater com a testa, vai cair. Não, ali não bate na testa e não cai. Porque o que vai acontecer? Ele simplesmente vai passar. Não vou tentar aqui, que eu não vou passar. Então, o que acontece? Eu tenho a ideia de que eu tenho a magia. Tudo se transforma em imaginação, ela acaba fluindo durante todo o filme. Você fica pensando o quê? O que vai acontecer quando ele mexer com a varinha? O que vai acontecer quando ele pegar aquela ave? E assim é o mundo da imaginação. Eu preciso da descrição para poder prender o meu leitor, certo? Depois, dissertação. A dissertação, ela é dividida em argumentativa ou expositiva. Dissertação é o poder do convencimento. Você tem que convencer o leitor da sua verdade. Ah, mas não é uma verdade. Tá? Você tem que convencer que aquilo que não é verdadeiro para você, passará a ser. Você vai destruir a minha ideia. Ou colocará algo que me fará ficar curiosa para descobrir qual é a sua verdade. Porque eu só vou descobrir a sua verdade se você me convencer e de repente eu vou ficar imaginando, não é que ele tem verdade, tá certo? Eu tenho que pensar realmente. Eu posso estar errada. Ou será que não? Ou seja, você vai me convencer. Sempre coloco para vocês o quê? Quando estão em casa, querem algo dos pais, querem sair, jogar bola, andar de bicicleta, qualquer que seja o seu passeio. Aí vocês tentam convencer os seus pais. Se seus pais falam, mãe, você chega assim e fala, mãe, eu posso sair? Não, seu quarto não está arrumado. Você já arrumou sua cama? Já fez a tarefa da escola? Tá tudo certo, posso lá olhar? Eu faço isso. Então, o que acontece? Você vai tentar convencer, no caso, a sua mãe, a deixá-lo sair. Então, para que isso aconteça, você terá que chegar e falar, mãe, olha, é um exemplo, não estou dizendo que vai dar certo, mas quem sabe vai depender do seu poder de convencimento. Veja bem, se você fala, mãe, posso sair? Dependendo, ela vai chegar, você já arrumou seu quarto? Ah, mãe, já arrumei o quarto, já fiz as tarefas da escola, já fiz os deveres da semana, e olha, eu também estou com notas boas. E olha só, de repente pode ser que você consiga. Não estou dizendo que você vai conseguir, mas de repente, quem sabe? Vai depender do seu poder de convencimento, porque você terá que expor as suas ideias e a sua opinião de forma a conseguir aquilo que você quer. Então, veja, para argumentativa é a sua ideia, exposição da sua ideia e da sua opinião. Expositiva, você exporá algo. O que foi que você expôs mesmo? Ah, você expôs que já tinha feito isto, aquilo e mais aquilo. É uma exposição, né? Então, mãe, eu já fiz, olha só, tô trabalhando, tô estudando, tá tudo arrumado, tá tudo em dia. Eu mereço dar uma saidinha? Eu mereço jogar bola? Então, veja, eu tenho a exposição dos fatos e eu tenho o argumento, a forma como você irá colocar. Porque o argumento, eu tenho uma causa e uma consequência, e cabe a você apresentar as suas opiniões de forma a convencer a quem irá ouvi-lo ou ler aquilo que você redigiu de que esta é a sua verdade que deve ser acreditada. Depois eu tenho aqui, e a injunção ou injuntiva? Essa é muito fácil. Por quê? A injuntiva, você deve lembrar sempre que ele está com o verbo conjugado no modo imperativo. E o verbo no modo imperativo, ele dá ordem. Exemplo, onde você encontra isso? Poxa, você vai encontrar isso numa bula, você encontrará isto
numa receita, você encontrará isto no manual de instrução. Por mais que você não goste de receber ordem, vamos lá, se você vai fazer uma receita, coloque, acrescente, misture, você está recebendo uma ordem. Se você tem uma bula, posologia, coloque 2,5 ml e assim sucessivamente. E vai especificar se for remédio a cada quantas horas, de acordo com a idade, ou seja, tem a ordem ali apresentada. Chegou um celular novo, é um Apple, vou botar para vocês, não da Apple, qualquer, né? Qualquer. Aí o que acontece? Você quer aprender a mexer nele, manual de instrução. Você terá que ler tudo, ó. Coloque, abra, retire, acrescente e aperte. Então ele irá lhe dando ordens de forma a que você vá seguindo o passo a passo. Um tutorial, na verdade, é o quê? Até mesmo um tutorial. Um tutorial é injuntivo, por quê? Faça, coloque, misture, clique 2 vezes, copie o link, cole, selecione. Na informática também você usa bastante. Tutorial também é um exemplo, tá? Coesão. O que é a coesão? Você, para fazer um bom texto dissertativo, você tem que saber o que é a coesão. É a relação entre vocábulos, expressões, símbolos. Você vai relacionar tudo que você tem no seu texto para que façam ligações entre as suas orações e que elas tenham coerência na sua totalidade. Tá? Vocábulos são palavras, né? Expressões, o que você está falando? O que você pretende dizer? Símbolos, dependendo do texto, tem um símbolo. Se eu colocar algo do gênero assim, não estacione, vai depender. O que eu quero dizer com isso? Dependendo do meu texto, hoje, quando se escreve no WhatsApp, no Facebook, você escreve com a sua linguagem verbal, porém também faz uso do que? Das carinhas, dos emotions, né? Então, você tem atualmente muitos emotions com a carinha lá coberta, porque é época de todo mundo ficar isolado na residência, cumprindo quarentena, né? Então, aquela parte, aquela carinha até também assim, olha pra cá, tem um óculos, né? E bota aquela máscara aqui, né? Então, veja, tudo depende nos seus textos, Instagram, qualquer que venha a ser a sua rede social utilizada, você tem, na verdade, nos seus textos, até mesmo uma linguagem híbrida. Por quê? Mas, Valéria, você falou da charge, você falou da tirinho. Falei, retiro não. Porém, o que acontece? Quando você escreve um texto e vai colocando símbolos, olha aqui, símbolos, o que você está fazendo? É aniversário, você pega e coloca o desenho, lá, a foto lá do bolo, coloca uma bola, coloca lá o que está com o chapéuzinho e a língua de sogra e bate palmas, ou seja, você coloca lá, parabeniza a pessoa e coloca vários emotions, ou seja, você tem os dois, é uma linguagem também híbrida, tem que ficar atento aí. Depois eu coloquei aqui embaixo para texto. Para texto, além do texto, eu tenho também... Valéria, além do texto, eu entendi. Para texto é porque você está falando algo que está além, que está dizendo a mais do que aquele texto que você leu. Ele não para naquilo, ele vai além. Assim como as referências bibliográficas. Quando você pensa na referência, você tem um texto. E aquele texto que eu, por exemplo, eu peço para vocês fazerem eu peço e pedi para que fizessem uma pesquisa. E pedi a referência bibliográfica. Teve gente que colocou 4, 5 referências bibliográficas, ou seja, pegou conectivos, que são elementos de coesão, conectivos, para fazer a ligação entre as suas orações, certo? Entre os seus textos, suas expressões, seus vocábulos, né? E trabalhou de tal forma, colocou aqui, ó, referências bibliográficas. Conectivos eu peguei, vocês falam muito, sei o que, escola. Depois eu coloquei o quadro, falei para vocês que tinha um quadro muito bom, falando sobre o novo acordo ortográfico que tinha na UOL. Ao invés de vocês ficarem copiando ou imprimirem muitas folhas, eu falei, gente, tem um quadro na UOL muito bom e muito completo, vocês podem pegar, copiar e colar. Veja bem, então aí eu já tenho Nova Escola, não me recordo o nome do que vocês colocam muito, fala da escola, Brasil Escola, não sei, e falei da UOL, então teve gente que foi buscando diversos
diversas referências, ou seja, de um texto eu tenho muitos outros. Coerência. Como eu coloquei os elementos de coesão, para que eu tenha uma boa relação entre os meus vocábulos, eu terei também agora a coerência, relação lógica. Preste atenção, lógica. Na sala eu falei com vocês com relação a quê? Eu dei o exemplo de, por exemplo, eu vou me vestir para uma festa e é de casamento. Bem, se eu vou a uma festa de casamento, eu vou me arrumar toda. Tá bom. Então, vou colocar salto alto, vou colocar um longo, né? Porque, afinal de contas, é um casamento. Mas acontece que eu esqueci de ler. Esqueci de ler que era um casamento na praia. Veja bem, não tem lógica eu vestir uma roupa desta para um casamento na praia. Lembra que eu falei para vocês, eu dei o exemplo que a pessoa foi à festa e mergulhou no mar? Pois é, a pessoa não viu na contextualização anterior que aquela festa era uma festa, pode ser casamento, pode ser aniversário, e que depois as pessoas iriam tomar banho de mar. Veja, então eu tenho que ter uma coerência, tenho que ter uma ordem lógica para o entendimento do meu contexto. Entendido, turma? Depois eu vou passar para vocês as atividades. Primeiro eu queria só fazer uma revisão. E ainda vou fazer uma segunda revisão com vocês. As atividades depois eu vou escrever lá no Maestro que vocês deverão fazer, certo? A princípio, quero que vocês façam, já posso pré-adiantar, quero que vocês façam o módulo 1 e o módulo 1 só. Bota só o módulo 1 caso queiram começar o 2, eu vou fazer o 2 mesmo e o 3 juntos. Então vamos lá, vocês podem fazer o módulo 1 e o módulo 2 da apostila. Depois vocês tiraram foto para mim e eu irei enviar à coordenação quem realizou as atividades no tempo, certo? É o módulo 1 completo. Entendido? Bem, espero que tenha entendido. Caso algo tenha ficado em aberto, vocês depois coloquem lá no grupo ou me chamem no privado. Por favor, se identifique que depois eu tiro a dúvida com vocês. Fiquem em casa.